Olá, criaturas! Estou trazendo aqui para vocês o tema permutação simples. E para trabalhar esse assunto, vocês precisam ter entendido o assunto de fatorial, que foi o assunto do vídeo anterior, certo? Se não entendeu, volta lá no vídeo. Se ainda não assistiu, recomendo assistir primeiro lá e depois vir aqui para a permutação, ok? Então, eu vou começar aqui com um exemplo. Ó. Qual a quantidade de anagramas que podemos obter com a palavra era? Então, primeiro, o que é que são anagramas? Então, anagramas são palavras formadas com as letras de outra palavra, as mesmas letras de outra palavra, ok? Tendo essas palavras que eu formei sentido ou não. Vamos para um exemplo prático. Então, eu tenho a palavra era, que se eu reorganizar as letras, eu posso conseguir essa palavra, que em português não tem sentido, mas em inglês é ear, que seria orelha, ok? Posso reorganizar de novo e ela ficar nesse formato aqui, que seria réia, eu acredito, que não faz muito sentido, ok? E eu posso fazer outras palavras mais com as três letras da palavra era, certo? Então, todas essas palavras aqui, reorganizando as letras, são anagramas, certo? Então, guarda essa palavrinha que vocês vão precisar muito, vai aparecer muito isso aqui nas questões, falando de anagramas, ok? Então, qual é a regra para a gente saber que a gente está tratando de uma permutação? Primeiro, eu tenho que usar todos os elementos que aparecem, nesse caso, todas as letras, já que a gente está falando de anagramas. Tenho que usar todas as letras e cada reorganização que eu fizer aqui, ela interfere no resultado. Ou seja, a palavra era organizadinha aqui, ela é uma palavra, um anagrama. A palavra year, que é reorganizando, está em uma ordem diferente. E essa ordem cria uma nova palavra, um novo anagrama. Essa outra palavra está em uma ordem diferente das outras, as letras. Então, cria para mim um novo anagrama. Então, a ordem vai interferir, certo? Vai ter questões em que a ordem não interfere? Tem questões em que a ordem não interfere, mas não é permutação. Quando a ordem interferir, é permutação, se utilizar também todos os termos, tá? Tem que ficar com isso na cabeça que a gente vai precisar nos próximos assuntos. Então, o formato é esse aqui, ó. Permutação de n é igual a n fatorial. E o que é n? É o número de elementos que eu tenho para usar. Então, a palavra era, ela tem três letras, tem três elementos. Então, isso aqui vai ser igual a 3 fatorial. E 3 fatorial, a gente viu na aula anterior, que é 3 vezes 2 vezes 1. E esse resultado vai ser 6. Então, eu tenho 6 anagramas formados com a palavra era, reorganizando as letras da palavra era. Ou melhor, permutando as letras da palavra era. O que é permutar? É mudar, certo? Permutar vem de mudar, vem de troca, trocar as letras de lugares, ok? De lugar, no caso. Então, continuando. Vamos para um segundo exemplo que é um pouquinho mais complexo de entender. Vamos lá. Em um grupo de pessoas, há 2 homens e 4 mulheres. De quantos modos pode-se organizá-las em filas, deixando as mulheres juntas? Então, eu tenho aqui, né, as 6 pessoas, ok? Tenho 2 homens e 4 mulheres. Vamos prosseguir. 2 homens e 4 mulheres, porém a questão diz que essas 4 mulheres elas têm que ficarem juntas. Então eu não vou tratar isso aqui como um grupo de 6 pessoas. Eu vou tratar isso aqui como um grupo de 3 elementos, né? Porque pessoas ainda continuam sendo 6 pessoas, mas eu vou tratar como um grupo de 3 elementos. Por quê? Eu vou contar as 4 mulheres como um elemento só, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque elas têm que ficar juntas, mas elas não precisam ficar juntas aqui no final. Pode ficar as 4 juntas aqui na terceira posição, já que é uma fila. Pode ficar as 4 juntas aqui na primeira posição, certo? Então, os 2 homens não importa se eles estão juntos ou separados. Então, é como se eu tivesse apenas 3 elementos, que eu posso mudar as ordens dos 3 elementos. Então, isso aqui é uma permutação de 3, certo? Sendo 2 homens e as 4 mulheres contando como um elemento, porque elas têm que ficar juntas. Porém, elas vão ficar juntas, mas elas podem mudar de posição entre si. O importante é que elas fiquem juntas. Então, essas 4 mulheres aqui, elas podem mudar entre si. Então, eu tenho uma permutação de 4 termos aqui, certo? Elas podem mudar as posições. Fora as posições que elas mudam aqui dentro do grupo de 4 mulheres, também podem mudar de posição na fila em referência aos homens, ok? Então, eu tenho
uma permutação de 3 vezes a permutação do 4, ok? Isso aqui vai ser igual, a permutação do 3 é 3 fatorial, do 4, 4 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes, que já estava aqui desde o começo, eu fiquei com preguiça de organizar, vezes o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 144 modos em que eu posso organizar essa fila, deixando as 4 mulheres juntas, ok? Então, são 144 modos. Vamos para mais um exemplo. Ó. A vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma do lado da outra, sem sobreposição. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas? Então vamos lá. Eu tenho 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos. Eu vou analisar isso aqui sem usar o pezinho de permutação. Mas a gente ainda está dentro do assunto de permutação, tá? Porque eu estou colocando esses tracinhos aqui para facilitar a nossa vida. Então, ó, eu tenho 5 camisas que elas podem mudar de posição entre elas, certo? Então, eu tenho uma permutação de 5 termos, que é o quê? 5 fatorial, certo? Eu tenho 3 bermudas que podem mudar de posição entre elas, então eu tenho 3 fatorial, uma permutação de 3. Tenho 2 casacos que podem mudar de posição entre eles, então eu tenho 2 fatorial, que é uma permutação de 2, ok? Além delas mudarem de posição entre os tipos, eu posso mudar os tipos de posição, ou seja, aqui no final está casacos, mas os casacos podem ser aqui no começo. Os casacos podem ser aqui no meio. Mesma coisa as camisas, pode ser lá no final, pode ser no meio, certo? Então, eu tenho uma permutação entre esses 3 tipos, uma permutação de 3, que é 3 fatorial, certo? Então, eu tenho uma permutação de 5, uma de 3, uma de 2 e outra de 3. Então, é só multiplicar elas, ó. 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso vai dar igual a 8.640 disposições diferentes que a gente pode colocar essas peças de roupa, ok? Então, são muitas disposições, né? Seguindo todas as regrinhas em que nenhuma peça pode ficar por cima da outra, nem os tipos podem ficarem separados, né? Eu não posso botar uma camisa, uma bermuda e um casaco. Não, tem que ficar tudo junto. Então, são 8.640 exposições. Finalizando aqui o vídeo de permutação, tá? Não esquece de deixar um like e assistir o vídeo anterior se você ainda está com dúvida em fatorial, ok? Então, até a próxima aí, galerinha.